Mas o que tem acontecido? Tem havido uma enxurrada muito grande de informações, principalmente nas redes sociais, WhatsApp. Eu vejo assim, colegas síndicos e grupos de síndicos aqui no Espírito Santo, Brasil afora, recebendo muitas informações diversas do mundo todo, e condôminos que, inclusive, pegam essas informações e replicam para dentro do grupo. Talvez essas informações elas trazem mais uma pandemia de informações do que uma pandemia do vírus propriamente dito. Do seu ponto de vista, doutor Eric, como você acha que a gente pode trabalhar, né, de que forma a gente pode dar informações para os nossos condôminos, ou que fontes você indicaria para a gente realmente trazer informações mais assertivas e de como isso a gente pode aplicar, né, na gestão do condomínio? Distingue essa pandemia das demais justamente pelo fato de nós conseguirmos nos comunicar de uma maneira muito mais rápida. Hoje a sociedade se comunica, mas ela também se movimenta muito rápido. Talvez é por isso que essa pandemia aconteceu. E é por isso que ela chegou aqui no Brasil. Algo que, por volta do mês de novembro, dezembro, começou a ser trabalhado lá na China, rapidamente se espalhou pelo mundo todo e já é uma realidade na nossa sociedade local, Brasil, Espírito Santo, Grande Vitória. Então, algo que é fundamental é a gente poder nutrir a sociedade de informações precisas, verdadeiras e substanciadas. Muitas das vezes, a inserção de notícias falsas ou as fake news, elas acabam atrapalhando demais esse processo, né? Nós estamos diante de um vírus que tem uma série de efeitos desconhecidos, não que ele seja um vírus desconhecido. Os coronavírus, eles são conhecidos há muitos anos, e eles atingiam principalmente animais e passaram por conta de uma mutação a causar um tipo de prejuízo para os seres humanos, né? Pra você ter ideia, hoje é disponível no mercado vacinas para coronavírus de cachorro, porque isso já é uma doença conhecida muito no cachorro. Ele causa um problema gastrointestinal muito rotineiro no cachorro. Agora, a mutação do coronavírus que aconteceu na China e espalhou pelo mundo tem causado uma doença que foi batizada como Covid-19. Covid-19 é o nome da doença e não o nome do vírus, né? O vírus ainda é o coronavírus ou o novo coronavírus. E informar a sociedade de como esse vírus funciona, como ele se dissemina, é algo que é fundamental. E nós temos muitas fontes de informações seguras, principalmente as da Organização Mundial de Saúde, as fontes que têm sido utilizadas pelo Ministério da Saúde também são fundamentais e são muito embasadas, né? Se eu fosse falar mais especificamente do vírus, e aí talvez seja uma grande dúvida das pessoas, esse vírus, o novo coronavírus, ele é um vírus que a gente costuma dizer de gotícula espessa. E o que é essa gotícula espessa? Ele, ao contrário de outros vírus, ele não permanece tanto em suspensão no ar. Ele geralmente cai. À medida que ele é disseminado por um espirro de alguém que tem o vírus, ele não permanece flutuando, ele cai na superfície, e por isso que a principal forma de contágio é quando você toca uma determinada superfície que está contaminada, que tem o vírus, e leva a sua mão aos olhos, ao nariz, à boca, às mucosas capazes de absorver esse vírus. Entendeu? É interessante que tem havido uma corrida muito grande em relação a álcool gel, né? Também tenho observado assim, olha, a grande vedete nesses momentos aqui é a compra de álcool gel, né? Álcool gel para cima, álcool gel para baixo, aonde que nós temos fornecedores, aonde você conseguiu, precisa comprar. Mas na realidade não seria somente álcool gel, né? O que seria o único, ou álcool.
que seria o único produto indicado para poder fazer a limpeza dessas superfícies, né? Não, principalmente em condomínios não é o único. O álcool e principalmente no formato em gel, é o que é mais fácil de ser utilizado para a higienização das mãos. Mas qualquer tipo de produto com agente saponáceo, com sabão, ele também tem o mesmo efeito, porque o sabão ele é capaz de deteriorar a cápsula do vírus e aí ele fica exposto e acaba sendo destruído. Então, lavar a mão com água e sabão, guardando a técnica correta de se lavar a mão, né? Não é só passar debaixo da água, tirar e secar, não. Fazendo a higiene das mãos de forma correta, palma da mão, superfície da mão, entre os dedos, com fricção de um intervalo entre 40 e 60 segundos, tem a mesma eficácia de se utilizar o álcool em gel. Isso para as mãos. Agora, para superfícies, todos os produtos que possuem na sua base saponáceos também são capazes de higienizar a superfície. Tem se utilizado muito também um produto que é comum, que é vulgarmente conhecido como água sanitária, né? Porque eles também têm na sua composição, na sua fórmula, substâncias capazes de corromper essa cápsula viral e ele pode ser destruído por esse tipo. Nesse momento, na verdade, não é nem a escolha do produto, e sim a frequência de utilização do produto. Orienta-se que a limpeza seja feita numa intensidade acima do habitual, principalmente dos corrimões, maçanetas, puxadores de porta, que são locais onde habitualmente as pessoas vão levar a sua mão para fazer aquilo funcionar, para abrir uma porta, para usar como anteparo para subir uma escada, ou como dispositivo de segurança para descer uma escada ou qualquer coisa nesse sentido. Fazer uma outra pergunta aqui. Eu vi, inclusive, nessa semana mesmo, orientações, inclusive, na limpeza dos corredores, onde tem tapetes, a retirada é orientada que sejam retirados os tapetes de entrada dos apartamentos, porque ali embaixo dos tapetes pode acontecer de ter alguma acumulação de vírus ou de germes, ou principalmente o Covid-19. Isso é possível acontecer? Não só para esse vírus, mas para qualquer outro agente infeccioso, né? Quando a gente tem estruturas que sejam capazes de reter qualquer tipo de agente infeccioso, né? Desde que você tome os devidos cuidados, você vai ter algo que seja protegido. Se você não tem a capacidade de higienizar esses tapetes ou lavar esses tapetes na frequência que é a ideal, ali sim pode ser um local onde o vírus vai cair ou se tiver ainda, principalmente secreções humanas, é mais perigoso ainda, porque ali é capaz de reter esse tipo de agente e assim ele pode ser um dos pontos de distribuição do vírus dentro desse ambiente que você está vivendo, está frequentando. E nas piscinas, você já falou, né? O hipoclorito, que é o mas o cloro da piscina ela já mata, né? Não há possibilidade de passar vírus na água da piscina, né? Então, a água da piscina, por si só, ela é tratada, na sua grande maioria das vezes, com cloro. Isso, sim, ele é capaz de romper a estrutura do vírus, mas não vai ser a água da piscina o agente transmissor do vírus, mas sim a aglomeração de pessoas na piscina. Então, hoje, o que a gente tem visto e recebido
de orientação e replicado a orientação do ponto de vista de saúde pública é o seguinte, e talvez a gente precise aqui discernir 3 conceitos básicos, né? Que um é o isolamento, o outro é a quarentena e o outro é o distanciamento social. Hoje, o momento que nós estamos vivendo hoje é de distanciamento social, que nada mais é do que afastar uma pessoa da outra para evitar que esse contato possa haver o contágio. Isolamento social, então, Eric, seria quem já está na UTI. Esse sim está isolado, né? Porque o termo me parece que o termo é equivocado, então, falar que é isolamento social, né? Eu acredito que não deixamos... Não é isolamento social. Hoje o que nós estamos tratando é de distanciamento social. Agora, quando eu tenho uma pessoa que está positiva para o vírus, ele fez o teste, e existem uma série de testes que podem ser feitos, desde o PCR até os testes rápidos de GGGM. A pessoa manifestou sintomas, fez o teste, deu positivo, ele precisa falar o quê? Deixar de ter contato com qualquer outra pessoa. Aí sim ele está isolado, e as pessoas que porventura tiveram contato com ele entram num estágio que a gente chama de quarentena, que também é um certo distanciamento, onde passa a se observar essa pessoa que teve contato com a gente que foi positivo, se ele vai também manifestar os sintomas da doença. Ela tem que ficar em quarentena porque, mesmo que ela não manifeste a doença, ela pode estar com o vírus, né? Então, são 3 conceitos simples. Isolamento é uma coisa, quarentena outra coisa, distanciamento social outra coisa. No momento que nós estamos vivendo é o distanciamento social. A utilização da piscina por si só não vai disseminar vírus para ninguém. Agora, utilizar a piscina com aglomeração de pessoas, isso sim vai permitir que ele passe de uma pessoa para outra. E aí isso é um ponto importante dentro de uma sociedade que nós vivemos, principalmente de um condomínio, e aí nós temos condomínios onde vivem condomínios habitacionais, né, aqueles de apartamento, e existem condomínios de trabalho. Isso nunca pode fugir à nossa menção, nossa lógica. Nos condomínios residenciais, talvez seja o momento da gente aprender a viver em sociedade nesse momento diferente, onde não é que você não pode utilizar a piscina, não pode utilizar ao mesmo tempo, porque hoje a recomendação é de distanciamento social para que a gente não transmita o vírus e essa transmissão possa causar a doença num grupo grande de pessoas ao mesmo tempo, porque aí o sistema de saúde não consegue atender a todos ao mesmo tempo. Doutor Eric, uma pergunta aqui da Angélica Assessoria, da Débora e do Rogério. Obrigado pela presença de vocês. É seguro liberar a academia do condomínio para o uso de um apartamento por vez? Qual o tempo de intervalo que poderia ser entre os usos? Depende. A resposta é depende. Quando a gente está buscando segurança, a gente quer fazer uso desses ambientes sem ter o menor risco possível de contágio. Geralmente, as academias de prédio são menores do que as academias habituais. Não tem pessoas dedicadas ao processo de higienização de equipamentos, dos aparelhos, como nós costumamos ver nas academias ou em outras academias, e algumas delas não têm um sistema de ventilação ou de refrigeração bem estruturado. Então, partindo dessa premissa, a gente pode considerar que não é seguro a liberação desse ambiente para a utilização de todos os condôminos, mesmo que em horários distintos. Se você puder garantir higienização do ambiente de maneira adequada, utilização de forma ordeira e um ambiente que seja ventilado,
aí sim a gente pode pensar nessa situação. Hoje, então, nesse caso, doutor Eric, nesse caso aí, estendendo então para as unidades, para as áreas abertas, né? Porque o grande problema, inclusive, são as áreas onde que você tem uma parte mais fechada, reclusa, né? Por causa do problema da ventilação e tudo mais. Mas áreas da quadra, por exemplo, que são espaços mais abertos, a piscina, se você, por exemplo, em um dos meus condomínios, uma iniciativa própria dos próprios condomínios, e eu achei muito inteligente isso, é um condomínio que não é muito grande, é um condomínio de 20 famílias, e estabeleceu-se uma escala, eles estabeleceram uma escala, nós definimos horários em que essas famílias podem descer e usar um pouco a quadra, a área de lazer aberta. A piscina também, a quadra e a piscina, seriam os dois locais, e intercalando entre os horários para uns 15 minutos, para que não haja o quê? Trânsito entre as pessoas, né? Mas que esses espaços fossem utilizados diariamente, dentro de uma escala criada por eles. Existe até um grupo, fica até uma dica para os síndicos aqui, se tiverem espaços grandes, isso se o doutor Ed falar que não há problema, né? Mas eu creio que uma quadra, por exemplo, que é bem espaçosa e você não tem como uma boa ventilação, pega sol, pega vento ali direto, seria uma área que a gente poderia liberar. Um campo, por exemplo, para uma família que é de um único apartamento, não se juntar pessoas no mesmo apartamento, mas uma única família descer naqueles 45, uma horazinha ali dele dentro da escala, aí sobe, dá uns 15 minutos, aí desceria uma outra família para usar o campo, usar a quadra. Como você vê isso? Bem, como a Lígia aí comentou, o momento é muito delicado. Realmente é um momento super delicado. E as pessoas vão ter que passar a aprender a conviver de maneira ordeira e se protegendo. A utilização dos espaços livres, abertos, de forma ordeira não há problema algum. Mesmo porque se você já está em distanciamento social dentro da sua residência, às vezes a maior parte das famílias são compostas por 4 membros. Se eles já estão convivendo dentro de uma unidade de apartamento e passarem juntos a conviver num espaço aberto, não vai aumentar em nada a chance deles de contágio, desde que eles não estejam encontrando outras pessoas. Eu só acho que é o único, isso aí. Eu só acho que seria difícil. Seria difícil se a gente tivesse um condomínio muito grande, aí nós não teríamos escala suficiente para fazer o rodízio de famílias nessas áreas. Exatamente. Né? Aí a organização disso vai ficando cada vez mais complexa. Condomínios menores é mais fácil de organizar. Condomínios maiores, mais complexo de organizar. Fazer atividade ao ar livre, inclusive ontem o nosso ministro da Saúde fez um comentário específico para esse. Olha, se você necessita de fazer uma caminhada, não é que você não pode caminhar, você pode, desde que o horário da sua caminhada não seja um horário onde você vai encontrar uma série de outras pessoas, né? No condomínio, lógico, se conseguirmos organizar e conseguirmos limpar, eventualmente, um determinado ambiente onde possa ter sido tocado ou de alguma forma acumulado algum tipo de secreção, isso vai fazer com que o ambiente se torne mais factível de ser utilizado, né? Eu acho que o ambiente de academia ele é muito complexo para se limpar. E é nesse sentido que eu não indicaria a utilização de academias de prédio, porque vocês teriam que dispor de uma infraestrutura muito grande de higienização. Imagina, cada um vai à academia e faz ali 40 minutos, 40, 45 minutos de treino. Depois respirando naquele ambiente, né? Respirando e transpirando em determinado ambiente. O vírus pode passar pelo suor da pessoa? Não, o vírus ele não pula para o outro lado, tá? A principal, o
o principal eliminador do vírus é pelo sistema respiratório e por secreções, né? A saliva, o espirro, que ali vão gotículas, né? Isso é mais fácil de se passar. Agora, a pessoa espirra, limpa o nariz, passa no calção, aí senta no aparelho, levanta do aparelho, pega, puxa peso, pega cada um daqueles pezinhos para fazer um determinado atividade, bem, o que compõe o seu exercício, e isso sim pode ser um fator de transmissão. E aí, às vezes, as pessoas podem se perguntar assim, não, mas e o ar-condicionado? Ele é seguro, né? Porque quando a gente pensa em condomínios comerciais, alguns têm ar-condicionado central, e aí é o mesmo tipo de chiller, né? Alguns são refrigerados a água, outros têm um conjunto de chillers para determinados andares. Outros condomínios comerciais têm áreas técnicas onde você pode colocar seus sprints, ou seja, aquele ar-condicionado só refrigera determinado conjunto de sala ou determinada sala própria. O fato é que, assim, o ar-condicionado em si não é o grande problema. Inclusive, muitos hospitais são refrigerados, e hospitais que cuidam desse tipo de paciente. Só que existe uma diferença muito expressiva no ar-condicionado do hospital para o ar-condicionado de condomínios, né? Que é a existência de um filtro chamado EPA. O filtro EPA é um filtro obrigatório para instituições hospitalares e para aeronaves. Esse tipo de filtro ele é capaz de reter micropartículas, vírus e bactérias. Dentro da estrutura hospitalar era obrigatório você fazer análise da qualidade do ar, assim como você é obrigatório fazer análise da qualidade da água, por ponto de água disponível, para saber como está a quantidade de bactérias naquele ponto e apresentar planos de tratamento específico. Então, o problema não é o ar-condicionado em si, é o tipo de ar-condicionado. E nós não vamos, muito provavelmente, evoluir para ter ar-condicionados com filtro EPA nos condomínios, né? E é lógico que se o volume de pessoas que estão sendo adensadas ali é menor, a saturação é menor. Olha só que interessante, Érico. Teve a pergunta aqui da Aquazero, né? Muitos condomínios impediram a entrada até mesmo de prestadores de serviço para fazer a higienização dos sofás, né? O que tem acontecido muito é que alguns condomínios estão realmente barrando, não deixam nenhum prestador de serviço, né? Uma outra pergunta interessante aqui, andar de elevador também é arriscado caso alguém contaminado venha utilizar antes? É melhor utilizar as escadas? Seria a pergunta. E o Alan, nosso parceiro Alan aqui também, empresa de elevadores. Boa noite a todos. Boa noite, Érico. Boa noite, Anderson. Tendo em vista os elevadores como um dos maiores meios de transporte, essa preocupação, né, tem sido muito grande em relação ao trânsito de pessoas dentro dos elevadores. Quais seriam as suas orientações em relação à utilização de elevadores dos condomínios? Vamos lá. Questão dos prestadores para higienização. A entrada de prestadores nos condomínios é uma deliberação do próprio condomínio, e no momento onde foi solicitado o distanciamento social e foi baixado normativas onde uma série de atividades, então a higienização de qualquer estrutura, ela, lógico, diminui a chance da perpetuação do vírus naquele ambiente. Mas hoje, como busca-se pelo distanciamento social, não tem sido autorizado pelos condomínios. Mas nós temos visto outros condomínios trazendo e fazendo limpeza das suas áreas comuns. Uma empresa de higienização onde eu moro, no dia de ontem, fez uma grande limpeza de toda a área, mesmo aquelas que não estão sendo utilizadas, utilizando produtos à base de hipoclorito. O outro ponto foi sobre os elevadores. A utilização dos elevadores aumenta a chance da contaminação?
O elevador em si, não. Mas a forma de utilizar, sim. Então, o que eu quero dizer? Como a maior forma de transmissão é através das mãos, para você acessar o elevador, geralmente você aperta um botão. Você pode buscar alternativas na forma de apertar. Em vez de apertar com o dedo, apertar com o cotovelo. E na hora de escolher o andar, também você pode deixar de escolher com o dedo e escolher com o cotovelo. Não, mas eu não consigo fazer com o cotovelo, prefiro fazer com o dedo. Não há problema algum, desde que você higienize suas mãos assim que você sair desse ambiente. E que o condomínio tenha uma estrutura para que de tempos em tempos vá lá e faça também a higienização. Porque todo elevador costuma ter ali um corrimão, que é um dispositivo de segurança, e também os botões, se puderem ser higienizados, isso diminui a chance de que, caso alguém contaminado toque o botão, que o vírus fique ali naquele ambiente e venha contaminar outras pessoas. Mas, eu volto a dizer, a maior das responsabilidades é da pessoa, de cada um de nós, com a responsabilidade pessoal de manter a sua mão higienizada após tocar, principalmente esses ambientes que são de grande utilização. Olha aí, ó, tem a pergunta também do pessoal da AGET, mais uma vez complementando essa informação dos elevadores, se é eficiente ou se é recomendável usar máscara nos elevadores por causa de possíveis gotículas de um espirro de uma pessoa que passou lá dentro do elevador. Então, o ideal é que você utilize o elevador sozinho. Todas as vezes que você chama o elevador, você já tem uma obrigação, isso é definido por lei, de você observar se ele está no seu andar, mesmo que a porta abra, para você, porventura, não cair no fosso. Uma coisa que eu sugiro é, chegando o elevador no seu andar, observe se tem pessoas dentro. Se estiver, deixe o elevador descer e aguarde a próxima viagem. Se isso for possível, é claro. Não é possível. Vou fazer uso de um dispositivo de segurança que é a máscara. A máscara por si só, ela pode não ser suficiente para lhe proteger. E principalmente no momento onde tem faltado esse tipo de dispositivo para os profissionais da área de saúde exercer sua atividade dentro das instituições. Né? Existe uma capacidade técnica instalada de produção desse tipo de equipamento no mundo inteiro, e a gente tem visto apelos pedindo para deixar as máscaras para serem utilizadas principalmente para aqueles profissionais que estão na linha de frente atendendo pessoas realmente com suspeita de contaminação. Lógico que você utilizar a máscara, você está mais protegido do que sem a máscara. Isso é fato. Mas se você for ver, esse vírus ele tem 12 nanômetros. Uma máscara comum, ele barra de 30 para cima. Ou seja, dependendo da máscara, você pode ter a falsa impressão de estar protegido. É preciso tomar bastante cuidado aí, né? O tipo de máscara que está sendo adquirido. Aliás, aqui no condomínio, né, a gente tem procurado máscaras aí, tá difícil mesmo. Mas, como você falou, o pessoal da área da saúde, mas nós também temos os prestadores de serviço, né? Os porteiros, as faxineiras de condomínios e tudo mais. Esses precisam também redobrar uma certa atenção. Seriam os meus cuidados, o pessoal da faxina, né? E como ficaria a questão do porteiro? Você acha que o porteiro ele precisaria utilizar a máscara? Se ele não tiver contato direto com as pessoas, não. Geralmente os porteiros ficam dentro de uma cabine. E aí eles estão protegidos. Numa conversa direta, se você estiver numa distância de 2 metros, a chance de você contaminar com alguém que tem o vírus é menor. Se as máscaras podem ser lavadas ou reprocessadas, não há segurança no reprocessamento desse tipo de dispositivo, tá? De EPI. A máscara é um equipamento de proteção individual, no caso para o Covid, para profissionais da área de saúde e agora também sendo utilizado por outras classes, mas ela não consegue ser reprocessada.
Quando você reprocessa essa máscara, o tecido dela, que já é muito frágil, ele pode se rasgar, deteriorar, e aí você também pode ter uma falsa impressão de estar protegido e não estar. Na área da saúde, nós temos um tipo de máscara específica para as pessoas que fazem assistência de casos confirmados ou casos com suspeita forte. É uma máscara que permite uma proteção um pouco maior, ela tem um modelo específico, mas ela também se aconselha para, dependendo do procedimento a ser utilizado, principalmente se houver manipulação de vias aéreas, que utilize o face shield, que é uma outra barreira de proteção, que nada mais é do que uma lâmina de acrílico na frente, mas também com o uso de óculos. A Jussara até colocou aqui, né, umas coisas mais práticas, né, que nós físicos temos feito. A Jussara até colocou aqui, ó, no nosso condomínio tem álcool gel próximo aos botões dentro das cabines de elevadores. No meu também. É interessante também eliminar qualquer tipo de superfície que propicie, né, que essas gotículas que porventura possam estar contaminadas de serem absorvidas ou ficarem ali. Então, tirar capas de elevador de serviço, tirar aquele tapete, né, aquele capacho no piso, acho que isso também ajuda bastante na limpeza da asepsia do elevador, né? E uma outra coisa que eu tinha até colocado nos grupos de WhatsApp dos síndicos, também é pedir para o pessoal da manutenção dos elevadores manter as portas abertas, porque você deixa a cabine do elevador mais arejada. Então, no andar que ele parou, né, tem alguns, inclusive, tem até ventiladores, né? Onde ele para, mas ele pode ficar com a porta aberta. Sem ninguém ali, sem movimento, ele vai ficar ali mais arejado, né? Então, isso aí é uma das ações que eu entendo que vai deixar o ambiente mais arejado, vai facilitar mais a limpeza e vai proteger os usuários, né? Porque se ele estiver já parado no térreo, por exemplo, você não precisa apertar o botão para que ele abra, você vai apertar o botão uma única vez e ali já tem um dispenser dentro da cabine do elevador, né? Eu estava pensando assim, vou colocar fora, vou colocar no corredor, vou colocar na perto da escada. Não, vou colocar no único momento após o momento em que o usuário teve que tocar em algum ambiente que outra pessoa pode ter tocado, né? E aí a gente colocou o álcool gel ali dentro. Aperta o botão, passa o álcool gel, o elevador já vai abrir a porta e aí a pessoa já pode continuar. Tinha uma pergunta aí aberta sobre se as máscaras que estão sendo confeccionadas em domicílio têm algum valor. Eu volto de novo a uma questão que pode ser muito difícil das pessoas conseguirem compreender, que às vezes a gente faz um determinado dispositivo para ter uma sensação de segurança. E como o tecido, a trama do tecido é muito larga, muito espessa, você pode ter uma falsa sensação de segurança e não estar protegido. E, por conta disso, abrir mão de outros cuidados. É fato que, se eu tenho uma máscara, é melhor do que eu não ter nada. E se eu lavo a mão com frequência, é melhor do que eu não lavar a mão. Eu não posso trocar ou substituir uma coisa por outra, né? O mais adequado nesse momento são as orientações de higienização, principalmente das mãos e do ambiente. E utilizar as máscaras de proteção nos recintos ou destinada para aqueles recintos que precisam da máscara. Para você ter ideia, quem dá positivo para o teste e vai para isolamento, ele vai com máscara para o isolamento. Por quê? Porque às vezes ele está isolado na residência dele, mas ali naquele local convive outra pessoa. Ele não contaminar. Se ele estiver usando máscara e os familiares também, diminui a chance não só dele passar, como dos outros pegar. Essa máscara feita domiciliarmente não é a mais adequada, porque o pano é muito espesso, né? O mais adequado é a utilização das máscaras já desenvolvidas com tamanho e especificidade para esse tipo de tratamento. Eu vi uma outra pergunta sobre higienização da caixa d'água. Se
o profissional que for para a caixa d'água lavar ou fazer algum procedimento pode contaminar a água, né? Se ele tiver contaminado, ele pode contaminar, e aí depende do volume de água que nós estamos falando, né? Naquele ambiente que ele vai estar trabalhando. Então, claro, né? Muito provavelmente ele não vai lá e deixar secreções e eliminar substâncias naquele ambiente, porque ele está indo ali para limpar, né? Mas é importante que todo profissional que for ter contato com a caixa d'água, que o faça com os equipamentos de proteção específicos. Aí, doutor Hélio, uma pergunta da Lígia. Aqui em Vitória, tem feito o teste antes de internar? Tem testes por aqui? Tem, Vitória tem teste, os testes são feitos no LACEN, o Laboratório Central. Não é necessário fazer o teste para internar. A indicação da internação hospitalar é baseada no sintoma do paciente. Porque se eu chegar lá com um paciente com dificuldade respiratória, febre mantida, que não melhora, e mesmo que ele não tenha o teste positivo, não necessariamente ele está apto a ir embora. Então, o que indica uma internação são os sinais e sintomas do paciente, porque os sintomas do COVID ou da COVID-19 são semelhantes a de outras doenças respiratórias. Às vezes ele tem um H1N1 e vai ter que tomar um remédio diferente, que já se conhece, para tratar isso aí. Então, a indicação da internação é pelo sintoma e não pelo teste. Agora, todos que internam com sintomas sugestivos são testados. São testados. Quando tem apresentando sintomas é que são feitos os testes, não testes depois dos sintomas, certo? Exatamente. E a questão de números, doutor Eric, né? Como que, assim, existiam projeções realmente que abril nós teríamos ainda uma ascendência, e aí abril seria o mês que haveria ainda a maior propagação do vírus. Como que tá como que tem sido feitos esses monitoramentos, né? Você tem alguma informação de como que está aqui no estado? Porque é uma coisa até um pouco complexa para nós gestores, síndicos profissionais, síndicos de condomínios. Né? Quanto mais tempo as pessoas ficam em casa, mais elas ficam ansiosas com vontade de sair. Né? Vai aumentando cada vez mais o tempo que fica dentro de casa e vai dando aquela agonia das pessoas. Né? Na verdade, a memória do condomínio também dá aquela agonia. E justamente nessa época que vai cada vez mais passando esse tempo, vai ficando mais agoniante ainda a situação, mas é justamente o período em que se previa um aumento. Primeira coisa, eu queria saber se realmente as projeções estão batendo com as projeções que nós tínhamos, principalmente aqui no Estado, ou se está, se realmente a gente ainda, qual a previsão, onde seria o pico disso aí, e se você acredita que a forma como nós estamos, inclusive no nosso estado, né, fazendo essas prevenções, porque existem municípios e estados que, inclusive, estão até suspendendo transportes públicos, algo que não aconteceu aqui ainda, né? A suspensão de transporte público aí vai complicar, ainda vai parar muito, né? Pararia muito o comércio, né? A gente fala assim, não tem comércio. Claro que existem alguns comércios essenciais, né? Então, a economia, ela também é muito afetada em relação a isso. Então, se você parar o transporte ali, você vai diminuir ainda mais o trabalho, né, das pessoas irem trabalhar e acaba, inclusive, até afetando os condomínios, né? Porque aí os colaboradores de condomínios também não teriam condições de virem até os seus condomínios, gerando outros desafios para os condôminos, para os síndicos, inclusive trazê-los até os seus ambientes de trabalho, né? Mas a pergunta a gente está aí com essa projeção, existe uma expectativa de aumento ou uma linha já de queda, ou ainda estamos subindo? Como que está isso no nosso estado? Vamos lá. Aqui, falando especificamente do estado do Espírito Santo, e nós no Brasil estamos com um delay da disseminação do vírus. Eu acho que todo mundo acompanhou o início na China,
os gráficos de calor, né, que estão amplamente difundidos aí na internet, tem vários dele. A Microsoft tem uma plataforma muito boa de acompanhamento também. Mostrou a mudança do epicentro da China, depois para a Itália, e agora nos Estados Unidos, principalmente ali na região de Nova York. Nós tivemos a oportunidade de aprender algumas coisas na forma como que essa pandemia foi se deslocando desses ambientes. Aprendemos muito com os lugares que já tiveram e com os que não tiveram. Se a gente observar ali a região da Itália, que foi muito afetada, nós temos um vizinho da Itália chamado Alemanha, que não foi amplamente afetada pelo mesmo agente causal. Né? A gente viu a Itália, a Espanha e a França sofrendo muito mais do que a Alemanha, inclusive a Alemanha prestando solidariedade e recebendo pacientes desses 3 países para cuidar. Lógico que o modelo de saúde adotado na Alemanha tem uma quantidade de leitos muito maiores por população, e nós tivemos também na Alemanha um distanciamento social iniciado de forma precoce, assim como nós adotamos aqui no estado do Espírito Santo. Foi assertivo o posicionamento, acho que das autoridades sanitárias e do nosso gestor maior em decretar esse distanciamento social. Nós observamos que na primeira semana de distanciamento isso foi respeitado de uma maneira mais rigorosa do que nós passamos a observar no último final de semana para cá. Esse momento do distanciamento ele é importante para evitar a propagação do vírus, porque ela se dá de forma exponencial, né? E agora, o momento que nós estamos vivendo hoje que já é de transmissão comunitária, assim como nos outros estados, como São Paulo e Rio, e isso vai fazer com que o número de casos aumente. É lógico que o número de casos só aumenta e se torna conhecido a partir do momento que você faz os testes. Então, quanto mais testarmos, mais vamos observar a presença do vírus na sociedade. Ele não é inócuo, tá? Ele causa danos graves, principalmente em pacientes mais idosos, acima de 60 anos, ou pacientes que tenham outras doenças associadas. E a cardiopatia ou as doenças cardiovasculares são as mais significantes para o comprometimento do paciente, mas nós temos, por estratificação de tudo, dos casos que nós observamos, como tem evoluído. Obesidade é um dos fatores que tem sido observado também como um certo risco nessa pandemia. Então, nós não estamos no pico ainda, nós estamos subindo ainda esse pico. Infelizmente, a necessidade do distanciamento ainda existe, porque é só ele que vai evitar que aumente exponencialmente o número de casos. E a ideia de reduzir o número de casos não é para que as pessoas não adoeçam, é para que elas não adoeçam ao mesmo tempo, porque isso vai se difundir de forma a toda a sociedade. A gente tem uma estimativa aí que em mais umas 3 semanas o boom de contaminação aconteça e depois comece a fase de platô, né? E a estrutura hospitalar tem sido preparada para poder sustentar os pacientes que venham a necessitar, principalmente da assistência ventilatória. Então, por isso que é muito importante a gente continuar aí trabalhando nessa questão da prevenção, dos condomínios, né? Continuar firmes e fortes daí, realmente, como gestores, como síndicos, mantendo essa posição, né?
não afrouxar. Agora, existe uma questão complicada, e eu até vi, e alguns colegas devem ter visto isso também, já um projeto de lei lá no Senado, né, estendendo esses poderes aos síndicos, porque para que realmente possa ter esse poder de fazer essa interdição nos condomínios, né? Então, no Código Civil. Está tramitando projeto de lei para que isso possa acontecer, para que a gente tenha a capacidade de organizar um pouco melhor isso aí. Dentro dos condomínios, né? Dentro dos condomínios. Agora, é fundamental nesse momento, talvez algo a ser trabalhado, que é a empatia entre os condôminos. Isso aí. É um momento de exceção e por isso a gente precisa tratar de forma... Eu acho que é o momento de exercitar isso, né, Eric? É o momento em que até algumas pessoas, ou às vezes até mesmo nós, né, muitas vezes não ter exercitado tanto a empatia como que agora tem que ser exercitado, né? Esse olhar para os vizinhos, para as pessoas que convivem na mesma sociedade que você, vizinhos próximos mesmo, né? Isso, para poder utilizar o ambiente coletivo de maneira racional, para que não venha a ficar tanto tempo restrita a um ambiente tão exclusivo da área varrida do seu apartamento, mas que possa ter um momento de sair de dentro de casa, de olhar para o céu, de respirar, mas que não tenha risco de contaminar ninguém nem ser contaminado. Aqui uma outra pergunta interessante, Eric. A gente aqui está fazendo umas boas perguntas. Vocês fiquem à vontade de fazer pergunta, mesmo que a live termine. Tá? Vocês podem, lá no feed também dessa live aqui, podem colocar os seus comentários ali, que a gente vai fazer, na medida do possível, as respostas para vocês. Mas teve a pergunta aqui, ó. Tem tido muito, né, entrega delivery, entregas em condomínios, né? E aí essa pergunta, ó, sobre as entregas de comidas prontas e insumos dos condomínios, é indicado higienizar as embalagens ou o vírus morre no período do transporte? Eu acredito até que assim, a gente tem que tomar bastante cuidado de qual é a procedência desse alimento, né? Porque eu acho que é no processo. O que eu ia deixar aqui de consideração sobre essa pergunta é o seguinte: conheça o ambiente ao qual você está solicitando essa comida. Não só pela forma que ela está sendo preparada lá, guardando toda a técnica de asepsia, porque se quem está fazendo está contaminado, ele vai contaminar o alimento e o alimento chegará contaminado até sua casa. No que diz respeito às embalagens, o grande risco é o momento que você toca a embalagem e você vai abrir a embalagem e vai fazer o uso daquele alimento. Eu indicaria não higienizar, não necessariamente higienizar a embalagem, e sim higienizar a sua mão. Quem está fazendo a comida, quem está manipulando e preparando a comida quem está preparando e quem vai consumir. Ele vai chegar, ele pegar a embalagem, ele vai pôr dentro da mesa dele, ele vai abrir essa embalagem. Então, o ideal é que você abra a embalagem. Joga fora. Numa estrutura diferente da que você vai comer. Em vez de você cortar a pizza ali dentro do papelão, tira a pizza, abra a pizza na pia, tira a pizza, lave as mãos, tira a pizza dali de dentro, coloca no recipiente que você tem, conheça a procedência dentro, limpo da sua casa, e aí você lava na sua mesa e despreza essa embalagem. Joga a embalagem, depois lava a mão de novo, depois aí sempre tem que estar intercalando com a lavagem de mão ou álcool gel, né? Exatamente, esse é o ritual. Olha, a TGS Cristo, ela falou assim, infelizmente na Praia Itaparica, doutor Érico, lotada no domingo, né? Será que o pessoal aqui está respeitando mesmo essa orientação do poder público, né? Aqui eu vi uma pergunta importante aqui do Next Auditoria Condominial. Se os PETs são transmissores, os PETs não são transmissores. Nós começamos a nossa live falando sobre esse vírus. Esse vírus ele atinge principalmente os animais. Ele é conhecido da medicina veterinária. No cachorro ele causa uma gastroenterite, diarreia.
Inclusive, para cachorro tem até vacina. Só que o coronavírus do cachorro é o alfa coronavírus. E esse coronavírus que hoje saiu do ambiente de animais silvestres e passou para contaminar humanos por conta de uma mutação é o beta coronavírus. E é só essa diferençazinha do alfa e do beta está causando toda essa dificuldade, porque não existe uma vacina ainda para ele. Mas pode passar pela pelagem do cachorro? Poderia até, né? Aí desde que se você vai tocar o pelo dele, vai tocar, aí vai passar. O cachorro ele não vai passar, não vai espirrar em você e passar, mas se ele anda, geralmente é assim que o cachorro anda, né? Apesar de algumas pessoas comprarem meias para os pets, alguma parte não usa isso. E aí ele vai lá na rua e vai pisar em determinado local que pode sim estar contaminado. Olha que legal aqui umas palavras. A Jussara colocou aqui, inteligência emocional é algo que nós, síndicos, gestores, até mesmo os moradores, né? É um momento em que a gente também precisa buscar essa inteligência emocional. A Lígia falou assim, na sequência, resiliência, né? Resiliência, nesse momento também, nós, gestores condominiais, temos que realmente ser muito resilientes em meio de tantos requerimentos, de tantas solicitações, né? De tudo que tem sido cobrado do síndico, e é por isso que o Instituto de Síndicos está aqui, trazendo essas informações para capacitar, trazer mais conhecimento assertivo, né, de procedência realmente confiável, para que a gente possa realmente estar aplicando isso na gestão dos nossos condomínios. Porque o mais importante de tudo são as pessoas, são as vidas, né? Porque o síndico não está ali só para cuidar de coisas. Acima das coisas estão as pessoas que moram ali nos condomínios, né? Então é importante a gente estar falando de saúde aqui, falando sobre a higienização, sobre essas coisas, quais os cuidados que nós precisamos tomar, principalmente nas áreas comuns, ou na instrução, ou na comunicação. Falamos aqui, né, quem chegou depois, nós falamos desses posicionamentos que nós temos que ter de empatia, né, para com as pessoas, muitas vezes idosos, né, que podem estar ali morando e ficando confinados naqueles momentos, dar um suporte para essas pessoas, né? Então, a gente aqui está agradecendo, nós é que agradecemos a presença de vocês até aqui, esse momento conosco, tá? Vamos ver aqui, cuidado de vidas, prevenção, diversas coisas, Lígia, é isso aí. Nós estamos aqui realmente para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Doutor Eric, queria, assim, agradecer a sua presença, a presença de todos. O doutor Edival entrou aqui também, nosso parceiro que ontem, né, trouxe algumas discussões em relação a inadimplências. Nós vamos continuar ainda fazendo nossas séries de lives. Amanhã nós vamos falar como que essa crise ela impacta nos orçamentos de economia e quais as saídas que nós podemos ter, né, vislumbrando as situações que a gente vai ter econômicas, de que forma que a gente pode tratar isso aí e buscar soluções para isso aí. Blindar o nosso condomínio nessas questões para que condomínio, como nós temos aí a hashtag, e até vou falar para vocês que estão aqui, vamos fazer aqui um print da tela e vamos aí replicar para as pessoas, né, que nos seguem, para mostrar, olha, nós estamos buscando cada vez mais conhecimento na gestão de condomínios. E vamos marcar a hashtag, né? A hashtag Condomínio Sem Crise. Então, nós, do Instituto Síndicos, colocamos essa hashtag, nessa sequência de lives que nós estamos fazendo, realmente para espantar essa crise dos condomínios. Que nós, gestores, tenhamos a busca cada vez mais de capacitação, né, de conhecimento para a gente realmente poder aplicar uma gestão de excelência, né, antevendo algumas situações, já prevendo isso aí, já nos preocupando em relação àquilo que nós temos que adequar, porque eu falei na live de ontem, falo hoje de novo, o mundo já não é e nunca mais será o mesmo depois dessa crise. Coisas boas estão acontecendo, coisas boas estão sendo evoluídas por conta dessa crise. Nós não precisamos só ficar olhando o lado negativo das coisas. Claro, temos que fazer a precaução. Temos que seguir à risca as precauções de saúde, né? Mas, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, muitas coisas interessantes vão surgir. Porque isso está fazendo o quê? Está dando um chacoalhão nas pessoas.
quando a gente está falando de empatia, alguns estavam com empatia dentro da gaveta, mas talvez agora é o momento de desenvolver isso aí, né? A empatia para o próximo, a ajuda aos próximos. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nunca se viu tantas lives, tantas entregas de conteúdos, né? Nosso aqui é um dos diversos, de centenas ou milhares de pessoas que estão preocupadas em levar valor para as pessoas, levar informações para que a gente possa melhorar. Para que possamos melhorar tudo que está ao nosso redor, melhorar nós também com conhecimento, e esse conhecimento partir para uma ação na nossa gestão. Então, esse é o nosso objetivo. Ok? Então, eu vou sugerir para vocês aqui, ó, vamos dar um print da tela. Vou dar, aí, doutor Érico, vou dar um sorriso aqui para a gente ficar bonito na live. Vamos tirar uma foto. Mais uma. Ótimo. E aí, vamos replicar isso aqui. Vou colocar lá no Stories. Coloque no Stories de você. Vamos impulsionar isso aqui, porque essa semana ainda tem muito mais para a gente conversar. Então, doutor Érico, vou aqui a palavra para você se despedir, e aí a gente termina. Gente, um grande abraço. É um prazer poder participar desse momento, trazendo um pouco de informação e deixar aqui realmente uma mensagem de alento, de acalento, e solicitar que todos nós sejamos prudentes nesse momento. Do ponto de vista de saúde pública, talvez seja o maior desafio que nós estamos vivendo, porque todas as outras grandes pandemias aconteceram há muitos e muitos tempos atrás. Não estávamos aqui para poder fazer o gerenciamento dessa crise, mas hoje, como estamos e como possuímos uma capacidade de cognição muito grande, eu vou solicitar que todos vocês mantenham-se firmes nesse processo de distanciamento social. A gente, da área médica, tem se dedicado e ido para a linha de frente para poder ajudar a cuidar de pessoas que eventualmente sejam contaminadas e que necessitem da assistência médica. Ainda não temos um tratamento específico para a Covid-19, não existe uma droga que foi já desenvolvida e que tem todo o seu mecanismo de ação conhecido para exterminar o vírus do organismo ou minimizar que ele cause mal às pessoas. Então, por conta disso tudo, que a gente pede que se mantenha esse momento de distanciamento social, até que a gente consiga ter outras orientações e que a gente consiga, sim, começar a afrouxar e retomar ao estado habitual que a gente conhecia há mais ou menos um mês atrás, tá bom? Fiquem com Deus. Mas é isso aí. Boa noite. Enquanto alguns tocam panela, nós estamos aqui aumentando cada vez mais o nosso, buscando que o que interessa é conhecimento e aplicar isso na gestão dos nossos condomínios. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, fiquem com Deus. E até amanhã, tá? Amanhã às 19h30, mais uma super live para a gente ter com o Sérgio Craveiro, presidente da CONASE, tratando sobre as questões de como ficam nossos orçamentos a partir da crise Covid-19. Ok? Nos vemos amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau. Um forte abraço. Tchau, tchau.